Tá bem, muito obrigado. Boa noite a todas, a todos e a todos. Primeiramente, agradeço com o coração cheio de alegria ao Shuei Sensei, carinhosamente me fez esse convite junto através da Raquel, que também agradeço demais. É muito gostoso isso. E a todos que estão presentes aqui, aos que eu conheço, que não conheço ainda. E estamos aqui, o pessoal da Terra Pura, junto com a Sônia Helena, a gente invadindo aqui o pessoal do Zen. E eu acho esses encontros entre escolas uma delícia. Eu não sei se acontece essas coisas no Japão, mas acho que isso é uma coisa muito nossa, né? É gostosa esse encontro de diferenças, né? Eu acho muito salutar e agradeço novamente o convite, acho que contribuí de alguma forma na última vez e espero hoje poder contribuir novamente, né? Na minha singela sapiência, tem professores do Dharma muito melhor do que eu aqui, mas o que eu puder contribuir com o meu carinho e o meu coração confiante, pode ter certeza disso. Eu gostaria de iniciar com uma prática que não é da meditação, como foi semana passada, mas eu gostaria de convidar vocês a tomar refúgio na Tríplice Joia, em Pali, e depois eu recitarei rapidamente o Nembutsu, e aí nós passamos a começar. Sintam-se à vontade, como preferirem, nas suas posturas tradicionais de prática. Como a gente, pegando as palavras aí da Djamila, não é o meu lugar de fala com o Zazen, mas sintam-se à vontade nessa hora. Buddha Saranam Gacchami Dhamma Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Namo Amida 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 Gannishi Kudoku Yodo Seisai Doho Bodai Shin Ojo Amrato. Que através desses méritos possamos beneficiar igualmente a todos, para que seja despertada a mente búdica de todos e para que possam ir nascer na terra da paz e da alegria. Bom, eu fiquei muito feliz com esse capítulo que eu recebi e eu confesso que eu não li esse livro, eu não o tenho. Aliás, parece que é uma joia rara nas livrarias e nos sebos, porque pelo preço a gente vê que ou ele está esgotado ou não sei, né? Mas eu confesso que eu não li, eu caí num capítulo muito feliz que vai ao encontro do próprio Terra Pura. Então, eu queria ler com vocês. Como ele é curtinho, eu acho que vale a pena a gente ler, até porque é muito bonito, e eu queria entrelaçar com algumas coisas, tá bom? Então, capítulo 11, a estupa de joias. O capítulo 11 do Sutra de Lótus, a aparição da estupa de joia, é muito bonito. Ele apresenta uma forma teatral com uma sucessão de cenas muito vívidas e detalhadas, cada uma com seu próprio significado. Esse capítulo abre a porta da dimensão suprema,
Nos capítulos sobre a dimensão suprema, o Sutra emprega imagens muito poéticas para apresentar ideias profundas, as quais jamais poderiam ser descritas em linguagem comum. Sua meta é nos ajudar a irmos além das nossas ideias convencionais e entrarmos em contato com a verdadeira natureza da realidade. Ora, só aí eu já vou buscar um pedacinho do Sutra de Amida, quando ele descreve que na terra da suprema bem-aventurança há 7 lagoas com águas de 8 excelentes qualidades. O leito dessas lagoas são com areia de ouro, de 4 lados das suas margens nascem escadarias de ouro, prata, berílio e cristal. Acima delas estão pavilhões adornados com ouro, prata, berílio e cristal, safira, pérolas rosadas e cornalinas. As lagoas existem lotos tão grandes como as rodas de carruagem, de cor azul, que irradiam uma luz azul, os amarelos, uma luz amarela, os vermelhos, uma luz vermelha, os brancos, uma luz branca. Eles são maravilhosos, belos, perfumados e puros. Depois que não conhece esse sutra, e não só o Sutra de Amida, como o grande Sutra da Vida Imensurável, que descrevem diferentemente a questão da terra pura, o Sutra de Amida descreve isso como uma maestria teatral, como é dito no próprio capítulo 11, para expor essa dimensão suprema, que nós não conseguimos imaginar. Eu acredito que essa descrição que eu acabei de falar, e que é usada como uma dimensão suprema, tem um significado muito profundo para o aspecto da cultura indiana, né? Fala de pedras preciosas, ouro, prata, berílio, né? Isso não dialoga muito com a nossa cultura ocidental. Às vezes eu costumo brincar que se o Buda Shakyamuni tivesse nascido no Brasil e no Nordeste, o Sutra da Terra Pura ia ser descrito com as praias de Maragogi, de Maceió, Porto de Galinhas, né, as florestas da Mata Atlântica, os pássaros da Amazônia, né, e todo o nosso bioma, né? Mas ele nasceu na Índia, então a gente vai tentar entender essas linguagens poéticas dentro do contexto da cultura indiana, né? Essas linguagens hiperbólicas que acontecem o tempo todo, né? Tanto nesse trecho do Sutra, do capítulo 11, como do Sutra de Amida ou do Grande Sutra da Vida Imensurável, né? Bom, tudo isso só para mostrar que essas linguagens poéticas e hiperbólicas, elas acontecem em outros sutras e elas servem como meios hábeis para que nós possamos adentrar as ideias muito profundas que estão além da nossa imaginação, né? Eu achei muito curioso começar logo com esse parágrafo. E ele continua. Certa vez fiz amizade com um homem em Nova York. Quando as pessoas vinham visitá-lo, ele costumava lhes oferecer uma bebida suave. Porém, se o hóspede fosse famoso, ele escrevia o nome do visitante num pedaço de papel e o colocava dentro de uma garrafa vazia, guardando-a como lembrança. Ele tinha uma grande coleção de garrafas com diferentes nomes dentro delas. Eu me pergunto se a gente não faz isso com as pessoas que a gente gosta dentro dos nossos corações. Aliás, nós fazemos isso guardando o nome do Buda através do Nembutsu. Buddha Nisrumiti é o princípio básico de lembrar as características salvíficas do Buda, né? Então, o Nembutsu ele pode ser visto como uma garrafa que contém todos os méritos acumulados, todos os méritos realizados pelo Buda Amida, né? De forma semelhante, os bens pessoais deixados para trás por grandes artistas, cientistas, políticos ou líderes religiosos, uma bengala ou um chapéu, vêm a ser considerados como valiosos e significativos por si mesmos. O valor ou a sacralidade de um tal objeto não é devido à sua natureza ou à função original, mas antes um senso da presença espiritual que tocou ou infundiu. Aqui também não tem como não pensar nos meios hábeis em termos da nossa ritualística e da liturgia, muito profundo. Como diz o reverendo Takehashi, que é o chefe de liturgia do nosso Ronzan, o rito se realiza, não somos nós que realizamos o rito se faz, né? Por mais que nós iniciemos, né, sem dúvida, somos nós que vamos lá, nos paramentamos, montamos o altar, fazemos adornos, oferendas, mas, na verdade, se não tivéssemos uma ideia
ou um incentivo a respeito desse rito, que está sustentado pelos sutras, nós não teríamos realizado nada. Ou seja, é um rito que se realiza, né? Nesse capítulo ocorre um fenômeno semelhante. O lugar onde um grande ensinamento, tal como o Sutra de Lótus, foi proferido, torna-se um pedaço de terra muito valoroso. Quando o Buda proferiu o ensinamento do veículo uno e afirmou o potencial para a buditude de todos os seres, o ar foi subitamente preenchido com música e uma voz delicada disse: Maravilhoso, Shakyamuni, você está ensinando o Sutra do Lótus. Que maravilha! A voz emanou de uma enorme estupa de joias de 500 iojanas de altura e 250 iojanas de largura, adornada com 7 materiais preciosos, incluindo ouro, prata, pérolas, gemas que surgiram da terra e flutuaram no céu sobre o pico da montanha de Gridrakuta, onde a Assembleia havia se reunido para ouvir o Dharma. Bom, sobre esse veículo Uno, eu fui dar uma olhadinha para ter alguma explanação um pouco melhor, e eu caí numa explicação do professor Ricardo, que eu acho que ela é muito válida. E eu queria ler para vocês rapidamente, né? Então, ele diz que, então, não existe nenhum termo alternativo para designar o Mahayana, a não ser talvez a expressão do Bodhisattva Yana, o veículo do Bodhisattva, e a expressão Ekayana, veículo uno, que, entretanto, não são exatamente sinônimos de Mahayana, possuem um sentido ligeiramente diferente. E aí ele discorre sobre a questão do Hinayana, Theravada, né, que é uma questão bem mais complexa. O termo Hinayana tem um sentido pejorativo, deve ser evitado, que também não é sinônimo do Theravada, porque abrange, além do Theravada, outras escolas que desapareceram, e o termo, o que foi chamado de Hinayana, na verdade, é a síntese de 2 caminhos. Caminhos ou veículos, né? O veículo do Pratyakas Budas, os Budas que se iluminam sozinhos, e o veículo dos Sravakas, ou auditores, os discípulos que se iluminam ouvindo as palavras do Buda. A esses 2 veículos se contrapõe um terceiro veículo, a do Bodhisattvas, caminho daqueles que, por sua sabedoria, poderiam ingressar no Nirvana, mas que, por sua compaixão, adiam indefinidamente esse ingresso para se dedicarem à salvação de todos os seres viventes. O caminho dos Bodhisattvas é o alicerce do Mahayana, mas este último, evidentemente, é muito mais do que isso, pois compreende as escolas filosóficas do vazio e da consciência e outros elementos. Já o Ekayana, ou veículo único, uno, exposto no Sutra de Lótus da Lei Excelente, é uma síntese que engloba e transcende os 3 veículos supracitados. Em seguida, ele afirma, então, que há potencial para a buditude de todos os seres, aqui falando em natureza Buda, e não tem como não fazer uma postura com a questão do voto original para nós, né? Aliás, existe uma forma até mais simples de entender essas diferenças de nomenclaturas, né? Todos possuem natureza Buda, ser abraçados ou abarcados pelo voto original do Buda Amida, né? O despertar da natureza Buda é o mesmo que nascer na terra pura. O confiar na natureza Buda revelada pelo Dharma é manter a confiança no voto original do Buda. Enfim, as palavras elas mudam, mas a gente vê a similaridade dessa exposição que todos, de alguma forma, têm esse potencial da buditude, né? Ou da budeidade, eu acho que é uma palavra que soa para mim melhor. O ar foi subitamente preenchido com música, né? E ele volta de novo com esse cenário poético, teatral, como está no nosso Sutra de Amida, né? Aqui, de repente, preenchido com música. Imagina as apsaras voando, né? Tocando seus instrumentos, né? E essa voz, então, é maravilhoso, Shakyamuni, você está ensinando o Sutra de Lótus, né? Essa estupa de joias que tem um tamanho relativamente grande, né? Uma Johanna seria de 12 a 15 quilômetros, então depois quem quiser faz a conta, adornada com 7 materiais preciosos, incluindo ouro, prata, pérolas, gemas, que surgiram da terra e flutuaram no céu, no pico da águia, né? Onde a Assembleia havia se reunido para ouvir o Dharma. Ora,
assim como vários episódios religiosos no passado, eu fico me perguntando se não teve algum OVNI ou algum UFO nesse momento, porque é uma descrição, né, de uma máquina ou de alguma coisa com luzes, cores e alguma coisa assim, né? Então me veio esse pensamento. Eu queria lembrar que nesse mesmo pico, né, a gente tem o Sutra da contemplação, onde ele narra a questão do filho o filho Ajatasattu, que prende o seu pai, e a mãe dele, que é a rainha Vaideri, vai desesperada tentar salvar o rei, né? E aí ela pede com clemência que o Buda ensine um caminho para parar de sofrer, né? Sair desse sofrimento, né? Então, o mesmo acontece no Sutra da Contemplação da Vida Imensurável. Bom, continuando. Esta imagem maravilhosa simboliza a aparência da dimensão suprema do mundo Sarra. O reino do não nascimento e não morte repentinamente aparece no mundo do nascimento e morte. O mundo Nirvana é Sansara e Sansara é Nirvana, eu acho que isso diz um pouco a respeito. De alguma forma, a mudança do olhar, a maneira da prática da mente desperta, ela faz esse reino do não nascimento, não morte aparecer no mundo do nascimento e morte. A Terra pura está sob os meus pés, né? Ela não está distante em outro lugar fisicamente. Ela está, como está na próxima frase, né? A Sangha se reuniu na montanha Gridakuta, no pico do Abutre. Seus pés estão sobre a terra. Eles estão na dimensão histórica, né? Nós nos mantemos dentro do mundo do samsara, mas uma vez despertos para esse mundo da Buda, de cada um de nós, o nosso olhar muda, né? Ele se transfigura. É como trocar as lentes coloridas de um óculos, né? A gente passa a ver a realidade através do olhar do Buda. Não muito longe, a simbologia do rito que nós realizamos semana passada, que é do mês corrente, do Orrigan, desta margem e da outra margem, tem esse intuito, né? O Buda nos convida aí na outra margem para que de lá nós possamos entender e enxergar esta margem que nós estamos. Porém, nós continuamos no mundo do samsara, né? Nós não saímos dele, mas nós passamos a ver a realidade através de uma outra perspectiva. Então, eles veem seu professor Shakyamuni e eles veem que estão em uma grande assembleia de discípulos. Ora, um dos tripés, né, um dos três pontos da comunidade do budismo, que é a comunidade budista, né, a grande assembleia de discípulos. Aliás, todas as religiões, na verdade, elas trabalham, elas operam em cima desse tripé, né? Uma entidade, um Deus, uma deidade, o ícone sagrado, o seu ensinamento sagrado e o corpo de devotos, de pessoas que estão à procura de um ponto de libertação, né? Então, eles estão no reino da realidade normalmente percebida por nós, a qual sujeita passado, presente e futuro. Repentinamente, com a aparição da estupa de joias, todos foram transportados no reino histórico para o reino da natureza suprema da realidade, onde não há tempo ou espaço. A partir do mundo dos fenômenos relativos, somos capazes de tocar o absoluto, e este reconhecimento traz à tona uma poderosa vibração, algo como um choque elétrico. Não encontrei isso no Apple Music. Ai. Desculpa, é a minha... eu queria pegar um trechinho do Grande Sutra da Vida Imensurável, porque ele é exposto não de uma forma deliberada pelo Buda Shakyamuni, mas através de um pedido de Ananda. E eu acho que isso vai ao encontro um pouquinho desse cenário, né, de adentrar, de ser transportados de um reino histórico para o reino da natureza suprema da realidade. Então, nesse momento ele diz assim: então, o honrado do mundo disse a Ananda: diga-me, Ananda, foste instado por algum deus a colocar esta questão ao Buda ou
perguntas pelo aspecto glorioso a partir da tua observação sagaz. Ananda responde ao Buda: não fui instruído por nenhum Deus. Fiz esta pergunta de moto próprio. Porque ele vê que Shakyamuni, ele está com uma luz majestosa, ele está com um porte majestoso como um espelho brilhante. O corpo dele está sereno e glorioso. Ou seja, a presença de Amida e de sua terra pura se faz atrás do Buda Shakyamuni nesse momento que ele acaba pregando, por consequência, a pedido de Ananda, o grande Sutra da vida imensurável e explicar o que vem a ser o Buda Amida e a sua terra pura e a sua proposta de tomada de refúgio através do Nembutsu. Então, esse translocamento, né, esse transporte de um reino histórico para o reino da natureza, da natureza suprema da realidade, né, onde tempo e espaço não existem mais. Eu gosto muito da frase: existem Budas tão numerosos quanto os grãos de areia do Ganges, né, e suas terras puras igualmente. Não tem como a gente não pensar em multiverso e multitempo nessa hora, né? Isso transcende totalmente o nosso... Mas a nossa mente ela é muito limitada. Nós somos seres imersos nos três venenos mentais, né? A nossa ignorância, a nossa ganância, o desejo e a nossa raiva, a nossa ira. O tempo todo fica esse jogo dos três bichinhos, né? Percorrendo a nossa mente. Mas é a partir do momento, a partir do mundo dos fenômenos relativos, então, continuando, somos capazes de tocar o absoluto, e este reconhecimento traz à tona uma poderosa vibração, algo como um choque elétrico. Ora, aqui eu não posso deixar de pensar nas nossas práticas, né? Seja a prática do Zazen, seja a prática de um mantra, seja a prática do Nembutsu, seja a prática do Daimoku, eu acredito que eles são meios expedientes para que nós possamos tocar o absoluto, né? Nos fazer recordar dessa natureza Buda que foi instituída em todos os seres, né? Aqueles que aprendem a arte da mente atenta acham-se bem sintonizados e capazes de receber essa vibração. A mente suprema da nossa prática e estudo é sermos capazes de tocar a verdadeira natureza da realidade com nossa mente, né? Então, aqui eu faço uma analogia novamente com o voto original de Amida, onde ele discorre em um dos seus 48 votos que ele só pode se tornar um Buda se os seus votos forem realizados, né? Aqui faz importância de lembrar que o Buda Amida ele se torna ele é um corpo glorioso, um Sambhogakaya, um dos três corpos do conceito dos três corpos, do Trikaya, né? Então, o Dharmakaya, o corpo de Dharma, que não tem forma, não tem cor, não tem tamanho, ele se manifesta como um corpo glorioso, em formato de Amida, né? Luminoso no altar, de uma forma humana, né? Eu acho que se nós fôssemos algum animalzinho, a Amida se manifestaria tal como ele, né? Eu tenho um meme guardado, uma chargezinha guardada, que é um ratinho que está de pé e ele vê um morcego voando. Aí o ratinho olha para o morcego e fala assim: oh, meu Deus! Né? Ou seja, ele mesmo se projeta naquele morceguinho, né? Então, o morcego se manifesta ali para aquele ratinho, né? Na verdade. E lembrando do terceiro corpo, então, Nirmanakaya, que são os corpos de transformação, o corpo real, nosso caso, Buda Shakyamuni, né? A mente pode ainda não ser muito forte, porém, pouco a pouco, ela se torna mais estável e sólida. E à medida que a nossa mente atenta se torna mais estável, a dimensão suprema da realidade aparecerá mais e mais claramente para nós, exatamente aqui e agora, no reino histórico, no mundo das aparências. Aqui, de novo, não tem como fazer uma referência ao conceito de Dirik e Tarik para nós, que é muito importante, o poder próprio e o outro poder, ou seja, o poder do outro, o poder do Dharma, né, que é personificado através do Buda. Então, o poder do Buda Amida, né, o poder do Dharma que se manifesta. Então, no primeiro momento, vocês praticam o Zazen, vocês sentam. Mas quem é esse que está sentado no Zazen?
as pessoas perguntam para a gente, então eu vou renascer na terra pura. Falo, num primeiro momento a gente renasce na terra pura. Mas se não existe um eu substancial, quem é esse eu que renasce na terra pura? Quem é este eu que se ilumina, né? Então, à medida que nós vamos diluindo, dissolvendo essa mente dualista, dicotômica, nós percebemos que não existe nada a ser superado, apenas despertar, né? Apenas perceber que aquela onda que se formou na beira da praia, ela é apenas água. Do mar ela veio, do mar ela retorna, né? Acho que dá para fazer boas analogias aqui. Continuando. Naturalmente, todos sobre o pico da montanha, Gridrakuta, ficam completamente maravilhados com a aparição da estupa de joias. Então, em nome da Assembleia, o Bodhisattva, grande alegria no ensinamento, Mahapratibhana, pergunta a Shakyamuni, de quem é a fala vinda de dentro da estupa? O Buda sorri e diz, é o Buda Prabhutarana, muitas joias. Quando ele foi um Bodhisattva, fez o voto de que qualquer momento futuro, em qualquer lugar de onde um Buda aparecesse para ensinar o Sutra de Lótus, ele se apresentaria e proferia essas palavras de louvor. Antes disso, as pessoas na Assembleia só haviam conhecido um Buda, Shakyamuni, em sua manifestação histórica. Tendo aprendido sobre a existência de Prabhutarana, eles queriam ver esse Buda da dimensão suprema. Eles imploraram a Shakyamuni, querido professor, por favor, use o seu poder mágico para abrir a porta da estupa, a fim de que possamos ver Prabhutarana. Aqui, de novo, a gente volta para o grande Sutra da Vida Imensurável, onde Shakyamuni profere para sua hoste de monges, numa audiência de bodhisattvas, explanando desde os 53 Budas antes, 54 Budas antes de Amida, desculpa, até chegar Sedizai Butsuki Lokesvaraja, ou seja, aquele que vai ser o professor do Bodhisattva Dharmakara, que venha se tornar um Buda, que se chama Amida, né? Então, toda essa audiência também não conhecia outros Budas, ele conhecia Shakyamuni como sendo seu professor. Voltando lá. Então, o Buda respondeu, é possível fazer isto se eu chamar de volta todos os meus corpos de transformação. Então, ele entrou em profunda concentração, emitiu um raio de luz brilhante da sua testa, o qual viajou através das 10 direções e tocou todos os seus corpos de transformação, chamando-os de volta para casa, de modo a ajudarem a abrir a porta da dimensão suprema para a Assembleia do Pico da Montanha de Gridakuta. Ora, a gente vê esse retorno de rememorar, de relembrar os seus corpos de transformação em outros sutras também. No próprio grande Sutra da Vida Imensurável, quando ele vai expor esses 54 Budas que antecedem o Buda Amida, na verdade, são corpos de manifestação semelhantes, né? Ou seja, estamos falando aqui de um Buda eterno, não do Buda Shakyamuni, né? Enquanto o raio de luz viajava através do espaço, a Sangha pôde ver claramente as terras de Budas, as quais foram iluminadas, e esses reinos eram todos bem ordenados e belamente adornados. Em cada reino estava um Buda, ou seja, as terras puras ou moradas puras, né, desses corpos de recompensa, que são Sambhogakayas, um dos corpos de transformação do Buda, tão numerosos quanto os grãos de areia do Ganges, ensinando o Dharma para as assembleias de discípulos, bodhisattvas e seres celestiais. Quando o raio de luz os alcançou, em um lampejo, todos os Budas transformados retornaram ao pico do Abutre e preencheram todo o espaço ao redor da montanha. Eu fico imaginando o que aconteceu, hiperbólica, porque é um grande exagero de pessoas, de seres, de relampejos, de joias, né? Tudo isso para mostrar o quê? Não é para ser feita uma leitura literal desse sutra, né? Certamente há vertentes e há estudiosos que vão fazer isso, mas a mensagem maior
com que o que importa, né? A mensagem da vida do Buda Shakyamuni, né? Esse é o ponto que no Mahayana é crucial. Não é seguir a vida de Shakyamuni em si, né? Mas a mensagem, o espírito criativo, né? Um professor nosso dos Estados Unidos, ele faz uma semelhança com as pegadas de um coelho. Você está vendo apenas a pegada do coelho ou você está vendo a vida dinâmica desse coelho, né? Então, a mensagem que está por detrás dessa explanação poética é para mostrar a auspiciosidade, a magnitude do Dharma, né? Por meio de corpos de transformação, por meio de bodhisattvas, por meio de terras puras, né? Eu achei maravilhoso isso daqui. Então, até esse momento, os discípulos acreditavam no único professor. Tá. Até esse momento, os discípulos acreditavam que o único Buda existente fosse Shakyamuni, o seu professor. Eles ainda não sabiam que esse Buda estava presente em todo lugar, em incontáveis corpos de transformação que estão sempre ensinando por todos os cosmos, né? Então, se você nunca viu o seu professor na dimensão suprema, somente na dimensão histórica, pode pensar que ele é apenas uma pessoa física que está à sua frente e que ainda assim assim como você, existe um reino de nascimento e morte. Quando, porém, os corpos de transformação do Buda aparecem perante a Sangha, as mentes dos discípulos começam a se abrir. A luz imensurável, as 12 luzes que se manifesta de Amida, né? Eu tenho aqui rapidamente, só para ilustrar mais ou menos o que eu estou falando, eu acho que isso reflete a elucidação de cada um de nós. Cadê? A luz do coração compassivo, desculpa, perdão, aqui. A luz de pureza, a luz da alegria, a luz da sabedoria, a luz desimpedida, a luz imensurável e ilimitada, a luz majestosa, chama de luz, a luz que sobrepuja o sol e a lua, a luz inconcebível, incessante, inominável, né? Tudo isso resplandece a mente que está completamente obstruída no mundo da dicotomia, né? Quando, porém, os corpos de transformação aparecem perante suas mentes, começam a abrir. Eles não se encontravam mais apegados à ideia de que este Buda Shakyamuni, a quem conheceram durante a sua vida terrena, fosse um único Buda. Eles começaram a perceber que o Buda histórico era apenas uma manifestação. Na verdade, ele estava em todo lugar, no tempo e no espaço, em inumeráveis corpos de transformação. Pela primeira vez, eles viam seu professor real e a sua própria natureza verdadeira, na dimensão suprema. Quando todos os corpos de transformação tinham chegado, o Buda simplesmente estendeu suas mãos e a porta da estupa de joias se abriu. Simplesmente assim, você alcança a dimensão suprema a partir da dimensão histórica. Esta margem e a outra margem, né? Através dos vários meios hábeis, os vários upayas que o Buda exorta, cada um de acordo com as suas condições, de acordo com o seu histórico kármico, né? Encontrar o Dharma é preciso ter um bom karma, né? Não se encontra o Dharma, não se pratica o Dharma com um mau karma. E você precisa ter condições kármicas para isso. E, de repente, você atinge essa dimensão suprema e seria algo semelhante à parábola da tartaruga, né? Não sei se todos conhecem, mas ela é semelhante à tartaruga que vem de lá do fundo do mar e ela sobe para respirar e no oceano, e quando ela chega na superfície da água, ela passa a cabeça por um pedaço de madeira que tem um buraco no meio. Olha que exagero que é isso, né? Imagina o Oceano Pacífico, uma tora de madeira que tem um buraco, e a tartaruga tem todos os lugares para sair e respirar, mas ela passa a cabeça naquele toco de madeira boiando. Esse é o encontro com o Dharma, de tão auspicioso que ele é, né? A porta está aberta. Todos os Budas transformados, os Bodhisattvas e seres celestiais que pairavam no espaço sobre o pico da montanha Gridrakuta, podiam ver muito claramente o interior da estupa. Aqui não tem como não fazer uma alusão novamente com a exposição do Buda Mida e a sua terra pura,
porque dentro de um sentido teatral, usando o termo do artigo aqui, desse cenário, a Terra Pura ela se aparece dessa forma para Ananda e para todos os monges que estão ali presenciando, né? Então, Amida flutuando com todos os seus bodhisattvas, com Kanon e Senshi ao lado, e todas as joias da Terra Pura em volta, né? Esses seres foram capazes de tocar a dimensão suprema muito facilmente, pois não estavam mais apegados a aparências externas ou aos conceitos duais. Ou seja, é a mudança do olhar. Existe um conceito para o pensamento de Terra Pura que antecede a mente Bodhi. A partir de Honen e de Shinran, eles entendem que não é mais possível se desenvolver ou atingir uma mente Bodhi, mas esse recorte tem que ser feito dentro de um contexto de pensamento que vem desde Nagarjuna, né? Através dos famosos 7 mestres da Terra Pura. Mas o conceito do coração confiante, ou Shinjin, ele é exatamente isso. Nós traduzimos aqui no Ocidente como fé, e essa palavra é bem complicada, principalmente na esfera do budismo, né? Mas a palavra mesmo, ela é confiança, né? Ou seja, uma mudança de olhar, né? Uma nova perspectiva, né? Uma mudança de olhar com os olhos do profanos para os olhos através dos olhos do Buda, né? Então esse conceito do Shinjin, né, que está relacionado ao conceito de Citta-Prasada, da mente esclarecida, né, que é conhecido, né, o conceito do Shinjin, Shin de sinceridade, de verdade, e Jin, que o kanji é o kokoro, é coração, mente, coração, porque não tem, acaba tendo diferença, né? Então, relacionado ao mesmo outro conceito do latim do credere, ou seja, de depositar a verdade em, de confiar em. A partir do momento que eu passo a confiar, eu mudo a minha perspectiva de olhar para a realidade relativa através da realidade absoluta. Ou seja, eu não me fico mais apegado às aparências externas ou aos conceitos duais. Atrás daquele conceito dual, atrás daquela perspectiva estática, eu vejo algo muito mais além. Quando eu aprendi que uma mesa é feito de elementos não mesa, aquilo deu um curto-circuito na minha cabeça. Eu falei, como assim não mesa? Né? E aí você começa a destrinchar, a, a dissecar aquela mesa que dos nutrientes para se tornar uma árvore, dependendo do sol, da chuva, do lenhador, do marceneiro, do comerciante, né? Ou seja, não ter o eu substancial, não existir uma identidade substancial, né? Passamos de uma perspectiva do mundo relativo para o mundo absoluto, mas dentro do mundo relativo, né? Isso para um conceito nosso, ocidental, isso é uma grande piração, né? É muito difícil, né? Mas é um exercício cotidiano, né? Ninguém se torna, dá o plim e pum, né? Muda esse olhar de uma hora para outra. Até porque nós somos seres condicionados, somos seres sansáricos. Então, o tempo todo nós somos influenciados por condições externas, seja pela cultura, pela língua, pelas condições físicas de se viver, né? Então, a nossa mente ela é relacionada a um macaco saltitante, ela não para, né? Ou um cavalo indomado. Continuando. Todos os Sravakas, na parte inferior da montanha, porém ainda não conseguiram ver dentro da estupa. Esses discípulos haviam recém começado a provar o sabor do Mahayana e o trabalho de liberar a si mesmos dos apegos aos sinais e às aparências externas da realidade ainda não tinham sido realizados. Aqui é um início relacionado ao Shinjin, a fé. Através da confiança, dessa mudança de olhar, é o primeiro passo, e aí a gente tem que recortar para o contexto social da época de Honen e de Shinran, que eles levam o budismo para as pessoas simples, que eram
incapazes ou não tinham acesso a realizar as práticas ascéticas, seja de meditação, de mantras, construir estupas ou qualquer outro tipo de prática, mas através dessa fé singela que Chantal e Tanluan, eles vão discorrer muito bem lá no passado, é o primeiro passo para se acessar a essa mente Bodhi, para daí começar a trilhar esse caminho do Mahayana, esse caminho do Bodhisattva, né? Então, quando a gente fala de fé ou de confiança no budismo, Shinran e Roni, eles não estão dizendo que não há a mente Bodhi, eles estão dizendo que para eles é impensável alcançar essa mente Bodhi, mas através dessa confiança nas palavras do Dharma, a mente confiante, o coração confiante, ela é análoga a essa mente Bodhi, né? Ou seja, a expressão da fé, ela é análoga a essa mente iluminada, né? Que é análoga à mente dos Budas ainda, tá? A gente vai ver aí nesse desdobramento que Shinjin, mais especificamente, né? Bom, eles ainda estavam presos a ideias de existência e não existência, um e muitos, ir e vir, e tais conceitos duais eram um tipo de cola que os mantinham aderidos à superfície da Terra. Eu adorei essa analogia da cola, porque sabe chiclete que você tenta tirar do sapato e não consegue, né? E fica aquele gruda, gruda, e você, quando acha que você conseguiu tirar, ainda ficou um pouco de chiclete, grudou novamente. Nós somos assim dentro das nossas mentes duais, né? Bom, assim, mais uma vez, a Assembleia Quádrupla apelou o seu professor. Poderia nos erguer, usando seu poder sobrenatural, Shakyamuni elevou todos até o nível no qual eles podiam olhar diretamente o interior da estupa e ver o Buda Supremo Prabhutaratna. Elevar a todos nesse ponto significa ajudá-los a liberar a si mesmo do apego e aos sinais externos da realidade. Quando lemos os relatos dos eventos miraculosos nos Sutras Mahayana, precisamos ser capazes de olhar através das meras palavras e imagens fantásticas a fim de recebermos a sua verdadeira mensagem. Eu achei esse trecho fantástico, porque no Grande Sutra da Vida Imensurável, onde a gente vê os 48 votos, um dos votos do Buda Mida, ele permite que os seres, ali os bodhisattvas, os seres que ali renascem, eles tenham poderes místicos, né? Poderes sobrenaturais para realizar viagens, né? Então eles podem vir até o Sansara e voltar. E de repente isso vai para um imaginário nosso ocidental do tipo, nossa, eu vou poder ser assim tipo Samantha Stephens, né? Da feiticeira, eu vou poder voar pelos ares, né? E não é nada disso. É muito mais para mostrar a nossa eterna busca, a nossa constante busca, que é tão difícil como aquela tartaruga, né, que se torna algo supramundano, se torna algo sobrenatural, né? Mas não que nós vamos fazer mágicas e realizar coisas, né? Não é isso. As mensagens estão muito mais além. Até a questão da leitura sobre a Terra pura, né? Nas escolas Terra pura, mesmo dentro do Jodoshin, existem alguns estudiosos que afirmam que literalmente a Terra pura ela existe num lugar do universo, né? Notadamente, o Nichiren Gandhi tem uma tendência a fazer uma leitura um pouco mais literal disso. O Higashi ele está preocupado mais com a mensagem que isso opera em cada um de nós, né? Essa ação do voto original que opera dentro da nossa humanidade, da nossa realidade, né? Isso não quer dizer que o Nichiren Gandhi esteja errado e o Higashi esteja certo, de forma alguma. Apenas são formas de interpretar esses upayas, né? Esses Hoben, dentro dessas mensagens, né? Até porque o que adianta eu saber que tem uma terra cheia de joias, areias de ouro, árvores, pássaros com duas cabeças que cantam o Dharma 6 vezes por dia, né? Saber que eu posso ter prazeres, e aí quando eu falo de prazer no Sutra, falar, ai, que delícia, eu vou poder ter todos os prazeres mundanos, né? Não, são os prazeres supramundanos, né? Então, essas leituras
simbólicas e que a gente vê, inclusive, nas próprias religiões ocidentais, né? Elas precisam ser feitas dentro desse aspecto da alegoria. Porém, é importante notar que essa leitura dicotômica que a gente faz de mito, a Terra pura não existe, né? A Terra pura é só uma simbologia. Lá no passado, na época do Buda Shakyamuni, você falar que uma Terra pura existia há não sei quantos milhares de milhões de cotis de terras puras a partir daqui, para um devoto, para uma pessoa, aquilo ali era extremamente real. Hoje, nesse mundo contemporâneo, esse mundo pós-moderno, esse mundo positivista, imagina, Adão e Eva não existe, né? Adão e Eva é um mito, mas para uma pessoa, um cristão do passado, né, no medieval europeu, Adão e Eva era uma coisa totalmente real, né? Então, é importante que hoje a gente vê isso, imagina, a Terra pura, né? Imagina que a gente vem de Adão e Eva, imagina que a Arca de Noé existiu, né? Mas para o homem do passado, a simbologia era tão real quanto a sua própria mensagem, né? Bom, chegando ao fim, então Prabhutaratna sorriu e disse a Shakyamuni: é maravilhoso que agora você esteja ensinando o Sutra de Lótus. Ele ajeitou-se sobre o seu trono em forma de leão e convidou Shakyamuni a sentar-se com ele. Isto é um modo muito bonito e poético de revelar o ensinamento. O Buda Supremo e o Buda Histórico sentam juntos e se tornam um. Ora, da mesma forma que Buda Shakyamuni e Buda Amida se tornam um, para o Shuichi Maeda, ele, no seu livro Quem é o Mal, ele diz que Amida é a paisagem espiritual do que aconteceu no coração ou na mente de Shakyamuni, né? Amida não é apenas um Buda em termos físico, né, como ele é descrito nas ornamentações dos altares, mas aquilo ali, de novo, é apenas um upaya. Atrás de cada estátua ou de cada kakedico, de cada rolo, está escrito: isto é apenas um meio hábil, né? Isto não é o Buda. A Amida é a paisagem espiritual do que aconteceu na mente de Buda Shakyamuni, né? Eu acho essa frase bem forte, inclusive, né? Porque, assim, o que aconteceu com grandes pessoas, grandes personagens da história humana, como Buda, como Cristo, ou mesmo Maomé, o que aconteceu nessas pessoas que têm um poder tão místico, né, tão intrigante de querer saber, a gente retrata isso de uma forma alegórica para poder entender, né? Quando sabemos o modo adequado de ler o Sutra, podemos compreender o seu significado mais profundo. Imagine o Buda Supremo da realidade última, Prabhutaratna, sentado e convidando o Buda histórico, Shakyamuni, a vir até a estupa de joias. Os dois Budas sentados no mesmo lugar, são eles um único Buda ou seriam Budas diferentes? A fim de tocar a dimensão última, temos de transcender as noções convencionais de mesmo e diferente. Ir e vir, dentro e fora, acima e baixo, antes e depois, nascimento e morte. O propósito desse capítulo sobre o estupa de joias é abrir a porta da dimensão suprema e permitir-nos passar o modo de nascimento e morte para o mundo de não nascimento e não morte. É o que eu acabei de comentar. Não entender esses episódios transcendentais como sendo dicotômicos. Nós precisamos entrar nesse modus operandi do mundo do absoluto, né? Aliás, o ensinamento do Buda, o ensinamento de Shakyamuni, ele opera ora no modo relativo, ora no modo absoluto, né? Mas sempre nos convidando a olhar o modo relativo através do modo absoluto, né? Ou seja, essa transformação da mente é o que nós chamamos de terra pura, né? Muda o termo terra pura para mente pura, e mente pura a mente de Buda. Aí os conceitos começam a se encaixar. As roupagens, a dimensão descritiva, ela muda, mas o conceito substancial é o mesmo, né?
O reino do espaço no qual a estupa aparece é um novo mundo, no qual não estamos mais limitados às noções duais que governam a dimensão histórica. Ou seja, é o ir nascer na terra pura. Ir nascer na terra pura, e preste atenção que é ir nascer, não é renascer na terra pura, é o ir e o nascer, né? É você ter essa transformação profunda da mente, né? E que isso se dá através da recitação do nome do Buda, da recitação do Nembutsu, né? Que para Shinran vai tomar uma outra dimensão, mas isso fica para um outro momento. Mas, num primeiro instante, vendo os Tao, principalmente, né, que conduz Ronen e que acaba desenvolvendo a escola Jodo, esse exercício do Nembutsu é o que faz despertar essa fé. Essa fé desperta a mente Bodhi. A mente Bodhi me desperta para esse novo mundo a qual não somos mais limitados às noções duais. A imagem empregada nesse capítulo constitui um maravilhoso meio hábil que nos ajuda a abrir os olhos da sabedoria, os quais são indispensáveis para sermos capazes de perceber a dimensão suprema. Se olharmos profundamente para dentro de nós mesmos, veremos que, assim como Shakyamuni, também temos muitos corpos de transformação. Eles estão sempre ativos em toda parte do cosmos. Neste exato momento, estou no meu país de origem, ajudando monásticos e leigos. Estou presente na forma de livros e gravações que foram trazidos ao Vietnã, a fim de que pessoas pudessem apreciar o ensinamento e a prática. O conceito de Ichigo Ichie, no japonês, né? Cada encontro, uma transformação. Cada encontro, uma oportunidade. O nosso encontro aqui vai alterar cada um de nós, ainda que seja um pouquinho, né? Eu me altero podendo tentar expor aquilo que eu compreendi para vocês. Vocês se alteram tentando entender o que eu tentei passar para vocês, dentro das suas percepções, das suas práticas, e assim a gente vai replicando isso, né? Numa cadeia infinita, numa cadeia imensurável, né? Neste exato momento estou no Vietnã, na Inglaterra, nos Estados Unidos e em muitos outros lugares, pois o meu ensinamento foi capaz de se difundir e espalhar. Meus corpos de transformação chegarão até a prisão e ajudarão os internos e aprenderem a arte da mente atenta e a prática de caminhar e sentar em meditação. Se você tiver os olhos da inseparabilidade e não for mais prisioneiro de meras aparências, você é capaz de me reconhecer em meus corpos de transformação em muitas outras formas e lugares. Tem uma frase do Tish no livro Ensinamentos de Buda, que tem uma capa de um jardim, um Buda branco de estátua sentado no jardim, que ele diz assim: o Dharma está em todos os cantos, basta ter uma mente desperta, né? Então, todos nós temos muitos corpos de transformação. Nossas ações, nossas contribuições, nosso verdadeiro modo de ser penetra o cosmos inteiros. Ser capaz de deixar para trás o mundo da dimensão histórica e adentrar no mundo da dimensão suprema, terra pura, não é fácil. Por muito tempo, estivemos acostumados a perceber a realidade somente como um processo histórico, em termos de espaço e de tempo. Isso também é outra coisa que não se encaixa para o pensamento, né, para o ensinamento budista. O tempo Cronos, né? Tem que ir lá para o tempo do Kairos, o tempo sagrado, né? Que não é esse tempo linear, né? A gente fala que o Buda Amida, ele se tornou Buda há 10 kalpas atrás, ou seja, há bilhões de anos atrás, né? E ele permaneceu contemplando os seus votos durante 5 kalpas. De novo, essa forma hiperbólica de explicar alguma coisa. Imagina isso na cabeça nossa, imediatista, onde a gente resolve tudo num clique no celular, né? Para pedir uma comida, a gente pede uma pizza, se ela não chegar em 20, 30 minutos, a gente fica, né? Imagina a gente pensar no desenvolvimento da mente Bodhi, do caminho Bodhisattva e do Buda, de se tornar Buda nesse tempo histórico, né? É impraticável, né? É uma mudança radical, né? Quando tentamos olhar para a verdadeira face da dimensão suprema, portanto, é difícil para nós. Temos que transformar primeiro o nosso modo de olhar. É por isso que, para os Sravakas da Assembleia, primeiramente são mostrados os inumeráveis e limitados corpos de transformação do Buda.
a gente vê a mesma proposta no Grande Sutra da Vida Imensurável. Para aqueles que possam reconhecer a verdadeira natureza do seu professor. Quando eles veem claramente a natureza suprema de Shakyamuni, então, muito naturalmente, eles são capazes de perceber Prabhutaratina. E quando os dois Budas sentam-se lado a lado sobre o trono em forma de leão, eles nos mostram que a dimensão histórica e a dimensão suprema não estão mais separados. Para quem gosta de ciências da religião, Mircea Eliade é um grande professor para costurar tudo isso, né? O tempo sagrado e o tempo profano, o mundo sagrado e o mundo profano. O rito se realiza, como eu falei. A liturgia no budismo ela é imensa. Hoje de manhã até brinquei, hoje, que assim, poxa, depois dizem que no Zen não tem rito, né? É só meditar, né? E na verdade, a liturgia do Zen ela é vasta, né? Assim como é da Jodo, assim como é da Nichiren, assim como é da do Shinshu, apesar que o mestre Reinyo lá no século XV ele dá uma enxugada na liturgia, mas mesmo assim, né? O rito ele serve para atualizar o mito, ou seja, aquilo que é inexpressável, né? É inexpressível, aquilo que não pode ser percebido, né? Ele é expresso por meio dos atos sagrados, né? Daquilo que coloca tudo dentro de uma ordem, como um jogo, né? Um jogo tem regras, tem jogadores, tem um campo, tem audiência, né? O rito é a mesma coisa. Nós temos gestos, prostrações, oferendas, cantos, modos de sentar, modos de andar, né? A gente não entra no altar de qualquer jeito. Tem todo um protocolo, mas tudo isso para mostrar a auspiciosidade do sagrado, né? Então, quando olhamos com os olhos da sabedoria, podemos entrar no Nirvana dentro do Sansara mesmo. Olha aí, de novo, o Sansara e o Nirvana, e a gente faz uma analogia com a Terra Pura. O ir nascer na Terra Pura não é apenas ao findar esta vida, mas é aqui e agora. É o despertar de uma mente, né? Através da fé. Nós vemos que eles não são dois, porém um. Ou seja, a terra pura está sob os meus pés. Aliás, eu tenho essa frase autografada num livro da Monja Coen, lá em 2004, 2005, quando eu morava em Maceió, e ela foi fazer um evento e eu a recebi. Aliás, eu a recebi, imagina. Eu a encontrei no evento, né, porque ela estava autografando livros, e aí eu falei para ela que eu seguia, né, estava estudando o Shinshu, e aí ela me escreveu essa frase, né, a terra pura está sobre os meus pés, né? E aí, para finalizar, o Buda diz: por amor ao caminho do Buda, eu, em incalculáveis terras, desde o início até agora, tenho transmitido amplamente as escrituras, mas entre elas esta escritura vem primeiro. Se houver alguém que possa preservá-la, então tal pessoa preservará o corpo do Buda, né? Aliás, a recitação dos sutras da liturgia é exatamente esse o intuito: preservar a tradição, preservar a memória, preservar as características salvíficas, perpetuar a libertação, para que a maior quantidade de seres possam ser beneficiados. O corpo do Buda é o corpo do Dharma, Dharmakaya, a realidade suprema. Não podemos confinar a verdadeira natureza do Buda ao espaço de 80 anos. Ao contexto de um país com uma população de 500 milhões, dentro de um pequeno espaço e tempo da dimensão histórica, o Buda está sempre presente por todo o cosmos, em um número infinito e incalculável de corpos de transformação. E exatamente como o Buda se manifesta em várias formas na dimensão histórica, enquanto o seu corpo, Dharmakaya, repousa no Supremo, nós também existimos na dimensão histórica e, ao mesmo tempo, temos um corpo de Dharma na dimensão suprema. Nosso corpo histórico tem um fim, um início, um fim, e experimentamos o ciclo do nascimento, velhice, doença e morte. O nosso corpo de Dharma, porém, é indestrutível. Assim, enquanto vivemos em nosso corpo histórico, praticamos de modo a tocar o nosso corpo do Dharma, pois quando tocamos a natureza do nosso corpo do Dharma, a dimensão suprema não tem mais medo de nascimento e de morte. E aqui eu encerro com o Nembutsu, para nós, o Namamida Butsu, assim como várias outras práticas que o Buda nos exorta a praticar, né, a desenvolver, a cultivar na nossa mente, a fim de tocar esse corpo de Dharma
que é eterno, que não tem começo, nem fim, não tem forma. O Namamida Butsu, ele é a forma daquilo que não tem forma. Quando quando se põe algo num formato, ele passa a ser uma realidade. Dessa forma, eu encerro a leitura. Eu acho que eu consegui fazer dentro de um certo tempo e espero ter contribuído com a prática de vocês e o estudo de vocês de alguma forma. Muito obrigado. Obrigada, reverendo. Choi-san quer acrescentar alguma coisa e se alguém tiver alguma pergunta, né, ou questionamento, por favor, fiquem à vontade. Choi-san quiser comentar alguma coisa. Eu gostaria de agradecer ao Tetsuji-san pela presença e pela generosidade de poder expor o Dharma para a gente. Eu sempre fico muito feliz de ouvi-lo. Eu só gostaria de exemplificar a questão da liturgia, né? Por um exemplo, existe uma cerimônia dentro do Zen que se chama, não sei se vai conseguir ver por causa da luz, se chama Tambutsu. É uma cerimônia em parte é uma cerimônia de arrependimento, em parte é uma cerimônia de tomada de refúgio, né? E aí é uma das cerimônias mais longas que existe dentro da liturgia do Zen, da escola Sotô, demorando quase 3 horas. E dentro dessa cerimônia existe uma parte que se chama Butsu-myo, que é os nomes de Buda. Então, é lido cada um dos 54 nomes, e a cada nome que é lido é feita uma reverência. E é uma cerimônia muito longa, porque os nomes eles não são lidos de forma simples. Existe todo o que a gente chama de shōmyō, que é o canto litúrgico do Zen, né? Que seria o equivalente a um canto gregoriano. E aí, depois de ler esses 54 nomes desses Budas anteriores, aí lê-se o nome de Shakyamuni Buda, e aí se lê mais 33 nomes de outros Budas, manifestos. E o último nome que é lido é o nome de Buda Amida. O nome completo, né? O nome completo dele. E é assim uma cerimônia longa, 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 longa. Você acaba a cerimônia, você não tem mais joelho, né? Só para exemplificar um dos pontos da liturgia, né? É uma cerimônia muito bonita, muito bonita. E é uma cerimônia que é feita de manhã, né? Ela faz parte da cerimônia de Ukaye, da tomada de refúgio. Então, durante a semana em que as pessoas se recolhem, ocorre um retiro para se tomar o refúgio, todos os dias de manhã, após a cerimônia da manhã, da choka, é feita essa cerimônia de Tambutsu, que é muito bonita, mas muito longa. E aí, depois de ler todos esses nomes desses Budas todos, se invoca os 7 Budas do passado, né, da nossa linhagem, que começa de Bibashi Butsu, dos 7 Budas mestres do passado, né? Bibashi Butsu Daiyosho, Shikibutsu Daiyosho, Bishapun Butsu Daiyosho. Só que é lido de uma forma em que se invoca eles. Então, uma leitura lenta, lenta, lenta. E aí tem uma série de instrumentos ao fundo, prato, tambor, sino, que se toca assim numa... É muito bonito. E é feito uma circunambulação ritual. Então, as pessoas que estão no Daima, que é a parte central do tatame, onde ocorre o ofício, a liturgia, elas começam faz tipo uma ciranda, né? Elas ficam dando voltas em torno o oficiante, inclusive, em torno do altar, que é como se os tibetanos, inclusive, têm essa prática ainda, né, de circular os locais sagrados, né? E é como se você fica circulando o Buda, né? Você
você fica dando essa volta em torno do Buda. Então, são 7 voltas, porque cada um dos nomes é repetido, né? E de forma muito lenta. Enfim, é uma cerimônia muito bonita, né? Então, existe todo um cerimonial dentro do Zen também, que é muito interessante. Mas, enfim, eu só queria abrir esse parênteses. Eu vou deixar para as pessoas perguntarem, para as pessoas conversarem com você. E, novamente, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e pela generosidade de poder compartilhar conosco os ensinamentos. Tetsuji-san, posso fazer uma pergunta? Jean Tetsuji, tá aberto? Está me ouvindo? Desculpa, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você vê o Sutra de Lótus, por exemplo, vocês têm intimidade com o Sutra de Lótus? Ou não? Não, ele não é um dos sutras da tradição. Ele é para Shinran, são feitos alguns estudos por ele, sem dúvida nenhuma, mas em termos de liturgia, não, a gente não tem. Então, eu fico espantado no sentido, né? Bom, quando você explica com os seus termos, né, a leitura do Sutra de Lótus e os paralelos com as leituras que você fez. Eu fico encantado com relação a essa paridade de meios hábeis, né? A descrição de uma escola e a descrição de outra, e a gente percebe a mesma coisa, o mesmo significado, né? O mesmo significado a partir de duas descrições. Uhum. Acontece isso com você também, por exemplo, de ficar surpreendido, né? Favoravelmente, né? Na compreensão da sua escola através dos termos do Sutra de Lótus? Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho intimidade com o Sutra de Lótus, eu vou ser bem honesto, né? A gente acaba se focando muito nos 3 sutras. Para entender, eles já são complexos para se entender, né? Então, a gente já tem o trabalho próprio, né? Mas a obra de Shinran, por exemplo, ele se baseia em pelo menos 66 sutras. E o Sutra de Lótus é absoluto, sem dúvida nenhuma, né? Um dos sutras mais importantes de todo o budismo, né? A questão dos meios hábeis, né? É que, de alguma forma, esses conceitos eles vêm para a gente, mas eles não são propriedades exclusivas do Sutra de Lótus, né? Eu acho que esses conceitos eles perambulam dentro do próprio pensamento budista, do ensinamento budista. As formas os conceitos tomam formas diferentes, eu acredito, né? Então, como eu, né, fiz a brincadeira, né? Olha, troca a natureza Buda por volta original. Por que por volta original? Porque é uma história do sagrado, né? A história de Amida e sua terra pura, os seus votos, é a história do sagrado. É a história de explicar aquilo que não tem forma, né? Como é que se explica uma natureza Buda, né? E aí, de repente, se encontra esse voto, que é a garantia do Buda, Amida, de que todos os seres irão alcançar a budeidade. O que é isso, senão a própria natureza Buda? Só que de uma outra forma. É a mesma coisa, receita de bolo, né? A gente vai ler essa receita, talvez com um pouquinho de diferença, mas é um bolo de chocolate que vão 3 ovos, 2 xícaras de farinha, 2 de açúcar, né? Falamos talvez um pouquinho diferente, mas no fundo, essa é a essência, né? É sabido que o Buda Shakyamuni falava para as audiências de formas diferentes. Por isso que eu pus, num dado momento, importante recortar a escola Terra Pura dentro do contexto em que Rone e Shinran se encontravam.
assim como os outros 7 mestres da Terra Pura, né? Então, o pensamento Terra Pura, ele vai se desdobrando ali desde Nagarjuna, que é o mestre das 8 escolas, passando por Vasubandhu, passando por Tanluan, passando por Taosho, em tempos diferentes, em regiões diferentes, mas desenvolvendo esse pensamento. É como se ele fosse filtrando a coisa, principalmente contextualizando na questão da era do Dharma decadente, onde para muitas pessoas atingir o despertar, atingir a iluminação não vai ser mais possível, apenas através de passos muito simples, como a fé, por exemplo, né? Aí a Márcia, cadê ela? Está aí, né? Márcia, como que é o nome da nossa senhorinha lá em Kyoto, né? Que a gente não deu nome ainda, né? Mas assim, é muito fácil falar de budismo, práticas ascéticas para pessoas saudáveis e com condições. Terceiro, Mas as pessoas... a Hã? Dona Conceição. A Dona Conceição, né? Ela, Nossa Senhorinha. É a senhorinha lá que mora em Kyoto, lá no Japão, no século XIII, É né? reencarnada como sua mãe. Da Conceição? É Mercedes o nome Então dela. é essa, é Dona Mercedes. É Dona Mercedes, eu troquei o nome da mãe. Era Dona Mercedes. Mas assim, eles percebem que, né, baseado na experiência deles, e eu não estou falando de monges que fizeram poucas coisas, estou falando de Rony, estou falando de Shinran, que ficaram 20 anos, 30 anos no Monte Riei, e uma escola não concorre com a outra, isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. Uma escola não está anulando a outra. Rony, quando fala que a mente Bodhi, aí tem um problema de tradução também, porque diz, mas nós não temos a mente Bodhi. Não, não é que nós não temos a mente Bodhi, nós não conseguimos acessar essa mente Bodhi mais. Se não colocar o período da Dharma decadente, o mundo das 5 corrupções, né, a gente não consegue entender esse trecho do ensinamento, né? Então, de alguma forma, o Buda Shakyamuni ele fala de formas diferentes para audiências diferentes e, sobretudo, para tempos diferentes. E o que é mais legal nisso tudo é que ele deixou alternativas, né? Então, para aquela senhorinha lá no pé né, que mora na periferia de Kyoto, ela não tem como fazer práticas, construir estupas, fazer prostrações. O que resta para essa mulher? A fé, a crença. E isso é um ponto que eu tento sempre falar, principalmente quando vem com a fala de no budismo não tem fé, no budismo não existe fé. Gente, os meus queridos irmãos que moram na Ásia, quem mora na Ásia, e Ásia predominantemente budista, não fica fazendo meditação e fazendo recitação de mantra o dia inteiro. Trabalha, estuda, tem família, tem uma vida difícil, mas o que antecede qualquer prática budista que eles pertencem na sua escola? Existe a confiança no ensinamento do Buda. Existe a fé nessa salvação, nessa libertação desse sansarão que a gente está inserido, né? Então, existe alguma coisa que antecede, e eu não estou falando isso para justificar a prática da minha própria escola, não é isso. Mas eu quero evidenciar algo que existe em cada um de nós aqui, e que nós não nos damos conta, que é a confiança no Buda. E no Buda não apenas Shakyamuni, não é na pegada do coelho, é na vida dinâmica do coelho. Quando eu olho para aquela pegada, eu fico imaginando o tamanho do coelho, o pelo do coelho, aonde ele mora, o que ele come, né? Então, eu me espanto quando eu vejo em outros sutras ou outros textos, né? O Sutra da Rede de Brahma, que fala que todos têm a budeidade. Eu falei, gente, mas isso daí é o 18º voto. Isso é o 18º voto do Buda Amida, está lá escrito. Se todos os seres viventes que recitarem meu nome não despertarem e atingirem a plena iluminação, que eu não me torne um Buda. Ele já se tornou um Buda. Então, todos que recitarem o seu nome alegre e sinceramente irão despertar. O que é isso, senão a natureza Buda, já preconizada por ele, né?
Então, eu acho isso maravilhoso, né? Esse entrelaçamento. Então, quando a gente... Esse diálogo entre as escolas é muito saudável, para a gente ver que, primeiro, ninguém está concorrendo com ninguém. Segundo, ninguém está anulando ninguém, né? Apenas são condições kármicas de cada um também de encontrar esse Dharma, né? Não sei, as minhas condições me levaram para a Terra pura, né? Mas lá no passado, eu passei pelo Zen, frequentei Monja Coen, fui no templo lá da São Joaquim, né? Tentei me encontrar, mas o que me levou para me encontrar nesse ensinamento? Eu acho que isso é uma resposta que cada um guarda para si, cada um tem a sua própria resposta, né? Obrigado, Sensei. Só para fazer um pequeno parênteses, é muito importante a gente ter em mente que, no nosso caso das nossas duas escolas, né, elas são escolas que elas nascem dentro do Japão, né, dentro de um contexto de uma revolução cultural muito forte, né, que é o período Kamakura, né, em que o budismo, com muitas aspas, clássico, estabelecido no Japão, que é o budismo do Monte Hiei, e o budismo do Monte Kosan, né, que é o budismo da escola Tendai e o budismo da escola Shingon, os seus membros, eles começam um processo de entre muitas aspas, reforma, né? Então nós teríamos seria o equivalente à reforma protestante para a Igreja Católica, é a reforma cultural que ocorre dentro do Monte Hiei, que deles saem figuras como o Shinran, Honen, saem figuras como Nichiren, saem figuras como Dogen, né? São esses 4 grandes mestres ali no período de 1180 e poucos até 1300, né? Você tem essa disseminação dessas, entre aspas, novas escolas dentro do Japão, e o Zen Soto e a Jodo Shinshu, elas vão sair desse processo histórico, né? Então não tem ninguém ali se anulando. Você tem ali upayas, né? Você tem modos de manifestar e de vivenciar o Dharma para determinadas pessoas em um determinado contexto específico, né? E é muito interessante a gente observar isso, que, por exemplo, o Zen da Soto é um processo totalmente distinto e diferente do Zen da Rinzai, por exemplo, né? Em que o Zen da Rinzai vai entrar e vai abarcar muito a classe dos samurais, né? Então, você tem ali grandes figuras como Takuan Soho, que é um dos maiores mestres do Zen Rinzai, que vai escrever cartas para os professores de esgrima do Shogun, por exemplo, né? E você tem figuras no Zen Soto que vão para o interior, né? Vão ensinar a prática para os camponeses, né? Então você tem esses meios hábeis, né? Distintos, né? Então são escolas diferentes com meios hábeis diferentes, mas praticando o Buda Dharma, né? Isso é muito importante de ter em mente. E também o processo histórico-cultural da Revolução Kamakura, né? Que foi um grande processo de revolução religiosa dentro do Japão, né? Aliás, Fechado esse parênteses. a própria tradição Terra Pura, quando ela vai para a China, ela toma uma outra dimensão. Esse termo Terra Pura, ele não existe no sânscrito. Sukhavati Vyuha Sutra significa o sutra da terra da suprema bem-aventurança, da terra da paz e da alegria. Só que isso, para a mente administrativa de um chinês, na época, não tinha muito sentido. Então, criaram essa ideia de terra, de um campo búdico, né, de uma coisa física, real. Porque ele não queria ser alegre, nem feliz e nem bem-aventurado. Ele queria resultado, né? Talvez por influência do confucionismo, que traz questões éticas,
familiares, estruturais, sociais. Então, ele quer uma coisa muito mais próxima para ele, né? Então, esse termo terra pura, ele também foi criado quando migra para a China, né? Então, eu acho que o budismo ele é muito revolucionário o tempo todo, né? Ele é uma pessoa rebelde, né? Ele é um ser rebelde, né? Pessoal, né? Ele é um ser rebelde em todos os aspectos, né? Porque isso que o Shoei Sensei colocou é muito importante, né? Entender o pensamento Shinshu, que está agora tomando uma dimensão muito grande aqui no Brasil, por causa desses trabalhos que a gente vem fazendo na internet, porque até então o Shinshu era uma coisa totalmente desconhecida, né? Era uma coisa da comunidade japonesa, né? O Zen ele tem uma perspectiva, uma abordagem muito maior com a população brasileira, porque vem de uma outra dinâmica, né? Agora, o Shinshu não é uma criação, não foi uma coisa criada do nada, uma coisa, inventaram uma escola budista. Não, isso é uma coisa que vem do Buda Shakyamuni, né? Mas, assim, é interessante porque, às vezes eu vejo assim, nossa, eu nunca ouvi falar, nem sei, nossa, mas que escola é essa, né? Porque a gente não conhece o pensamento. Mas, Shoei pode responder mais do que eu mesmo, o pensamento terra pura, a questão de Amida no Japão, ela é extremamente enfincada na cabeça de muitos japoneses, né? A questão da terra pura. Porque traz essa perspectiva do pós-mundo, né? Do ir nascer depois da morte, né? De como que a gente sobrevive aqui em São Paulo, né? Como a gente não tem um desmembramento de prática que gera sustento para o templo, né? E aí a gente tem que falar disso porque isso é importante, é necessário, né, Raquel? Outro dia até saiu o assunto de Dana, de sustentar as comunidades, né? Num post que teve do Facebook. Então, assim, como que a gente sente isso? Através dos ritos, né? Porque as pessoas perpetuam isso através dos ritos e fazem suas contribuições. E por que elas fazem isso? Por causa dessa perspectiva do pós-morte, né? Lembrar os seus entes queridos, seus entes falecidos, né? Então, é muito histórico isso, né? E, como ele falou, né, é o luteranismo do budismo, né? Não tem como dizer assim, é um budismo de massas, né? A escola Jodo e Jodoshin, elas são escola para as massas, os termos são simples, é história da carochinha, é uma fábulazinha, né? Então, o Buda, que de repente ele encontrou um outro Buda, e aí ele fez uma terra bonita, né? Para um budista erudito da época, isso talvez até seja uma coisa meio... Gente, mas isso é uma fantasia, né? Mas para aquela senhorinha que está lá, né, arando a terra, que não tem estudo, que não tem força, que não tem capacidade, que não tem nada, aquilo ali entra de uma forma tão transformadora que desperta a mente búdica dela só por esse meio hábil que é a terra pura. Então, eu acho isso fantástico, né? Eu acho isso muito bonito. Perguntas, comentários, traumas? Perdoe-me se não consegui expor a altura ou... Eu não sou uma pessoa acadêmica nem erudita. Eu vivo o budismo de uma forma coração, sabe? Muito humano, porque senão é pilha de informações. Então, não desmerecendo o erudismo, por favor. Nem o academicismo, que é extremamente importante. Mas eu acho que a gente tem que sentir o budismo, né? A mensagem do Buda, né? E é o que o texto fala, né? Essa transformação de olhares, né? Você, dentro do samsara, você olha, ainda mais nesse momento desgranhento que a gente está vivendo, né? Desgranhento. Aliás, antes de começar, eu tinha pensado assim, nossa, eu preciso prestar uma homenagem, né? Vou pedir para que todos prestem uma homenagem aos 300 mil, né? Que rodou o número hoje. Eu acabei dispersando. Então, mas assim, como visualizar o mundo de Buda? E aí eu vou lá para o Sutra da Contemplação. A rainha Vaideri, ela
ela vai visitar o seu marido, né, o rei Bimbísara, que está preso na torre por conta do seu filho, Ajatasattu, e aí tem todo o desenrolar do Sutra da Contemplação. Só que o Buda, ele expõe as 16 contemplações e as 3 não contemplações. As 3 contemplações é contemplar a terra pura. Então é muito legal, quem gosta de práticas esotéricas, místicas, é um prato cheio aquilo ali, né? Então, visualizar as joias da terra pura. Agora vamos visualizar os lagos da terra pura. Agora vamos visualizar o trono de lótus do Buda. Agora, a mensagem desse sutra, para alguns pensadores do passado, e para Rone e para Shinran, é: nós somos todos, Rainha Vaidehi e Ajatasattu, em algum momento, e lá no final do sutra é a tomada de refúgio na terra pura e no Nembutsu. Porque numa das 3 não contemplações, ele fala sobre os 9 tipos de pessoas. E Shinran, ele se encontra na última categoria dessas 9. Ou seja, uma pessoa miserável. Uma pessoa completamente incapacitada, ignorante, tola, tanto que o termo existe, bombu, ou seja, uma pessoa profana, um ser profano, um ser imerso em paixões mundanas, né? Naquela pessoa, eu falo, cara, eu não tenho condições de ser as 8 pessoas anteriores, não. Então, o que me resta nisso? Né? Me resta a tomada de refúgio no voto original do Buda Amida, né? O outro poder. Né? Então, qual que é a diferença do episódio do Palácio de Rajagriha e o que nós estamos vivendo hoje? Né? Só mudou de tempo, mudou a forma, mas as tragédias são as mesmas. Né? Não diminuindo a tragédia de hoje, mas tantas tragédias, não é a intensidade, né? Mas a qualidade de ser uma tragédia. E como que nós enxergamos isso? E aí, a outra mensagem importante desse Sutra da Contemplação é que, para a Rainha Vaidehi, o aprisionamento do seu marido se torna, e dela também, porque ela é aprisionada, né, pelo seu filho, Ajatasattu, é o Shugyo, é o treinamento espiritual. Esse momento da pandemia é tornar um momento de oportunidade para o nosso treino espiritual. Estamos em casa, estamos lendo, estamos aqui estudando, mas, sobretudo, como enxergar esse mundo da casa em chamas. E aí, Ryosan, de novo, a gente vai lá para a parábola da casa em chamas. E como que o Buda nos chama, né? Na parábola do Rio Branco, de Chantal, o rio de fogo e o rio de água, e tem um rio branco, né? Um caminho branco, né? Rio branco não, um caminho branco, desculpa. Né? E de um lado tem o Buda Shakyamuni falando, vai, vai, vai. E aí o Buda Amida do outro lado, vem para cá. Né? E a gente no meio do fogo e da água. Nós estamos exatamente nesse caminho branco. Né? Então, isso se torna um treinamento para a gente. Cada um de nós, dentro das suas condições kármicas, de compreender o Dharma, sem pressa, sem julgar, sem exigir, né? Vamos desmembrando. Né? Eu sei que nós somos Budas, em potencial, mas eu não gosto muito dessa frase, porque aos ouvidos do coletivo, isso soa muito arrogante. Nós somos budistas. Eu me coloco no mesmo patamar que Shinran, lá embaixo. Lembrando, sim, temos, né, somos Budas em potencial, sem dúvida nenhuma. Vamos todos nos tornar Budas. Todos retornaremos para esse grande Nirvana. Né? Mas é muito arrogante eu ter isso na minha cabeça e olhar aí para fora e falar assim, eu sou um Buda, não tenho com que me preocupar. De jeito nenhum. Ao contrário, isso tem que ser um espelho. Porque o caminho do Bodhisattva é exatamente esse. Ele deixa a sua iluminação suprema para poder ficar junto. Né?
Então, ao invés da gente entender isso como uma realidade, por que não olhar isso como espelhos, para que nós entendamos a nossa própria humanidade, né? E como nós somos falhos, porque enquanto sociedade nós realmente fracassamos, né? Realmente fracassamos. E num Dharma decadente. Não que o Dharma está decadente, o Dharma não é decadente. Isso também é uma frase que eu acho meio complicada de tradução, né? Nós vemos o Dharma de forma decadente. As nossas corrupções, as 5 corrupções que Shinran elenca, a corrupção da era, da visão, da vida humana, né? Então, nós distorcemos o Dharma, né? Acho que é isso. Desculpa se eu falei muito. A gente, eu não sei se isso aí também é assim, a gente começa a falar numa prédica, num rito, a gente não para mais e assim vai, né? Sim, sim. Muito obrigado. Alguém teria alguma pergunta para Tetsuji Sensei? Se não tiver, então, por favor, Raquel-san. Só um instantinho, Bruno. Desculpe, mostrei. O Sensei, tem um reverendo que está internado, que eu recebi a notícia hoje. Tem notícia dele? Desculpe ser off-topic, mas é a chance que eu tenho de perguntar para ele. Não sei não. A última mensagem que eu vi no Facebook era de algum familiar que entrou na conta dele dizendo que ele estava internado, Isso. Ah, então né? Mas até então eu não soube de mais nada. Tem que dar uma olhadinha se alguém postou alguma coisa, né, para a gente manter, porque eu não tenho contato nenhum realmente sem ser no Guno, né? isso. Eu também fiquei sabendo e tive também esse mesmo feedback dos familiares dele. Uhum. Ele é monge da escola Shingon, né? Isso. Ele é o representante da escola Shingon aí no Brasil. Uhum. Obrigada. Antes da gente finalizar, eu só queria fazer um agradecimento público ao reverendo Jean, que com muita bondade, generosidade, doação pura e simples, como vocês viram hoje, né? Essa pessoa é assim, né? Eu até hoje não vi nada que fosse diferente disso e eu fiz uma chamada no Facebook pedindo ajuda, né, para a tradução do livro do Crescendo Zen, e ele fez com muita bondade mesmo a tradução do livro para o francês. Tá traduzido já. O livro está sendo traduzido para o inglês, para o francês e para o japonês. E aí eu quero agradecer ao senhor muito por ajudar esse corpo de transformação aí, né? E onde a gente não consegue ir. Isso é o corpo de transformação, né? A gente se ajudando para que isso não morra e que essa coisa continue, né? Cíclica e sempre constante. Muito obrigada. Gachou. Serei sempre grata. Sou eu que agradeço, porque eu fiquei maravilhado, eu fiquei surpreso com o livro. Eu não conhecia um monte de coisa que estava ali. E à medida que eu ia traduzindo, eu falava, gente, mas isso é lindo demais, isso é muito bacana. Todas as escolas do mundo têm que ter isso, né? Porque eu achei muito bacana. Então, bom, tem que dar uma polida naquilo, Leia. Tem que ter um olhar ali para dar uma finalizada, mas que os méritos dessa tradução possam beneficiar inúmeras crianças francofônicas, Isso. né? É o que eu desejo. E fala em francês por aí. Obrigada. Podemos finalizar então, né, Choiça? Então, muito obrigado a todos pela presença de hoje. Muito obrigado, Tetsuji Sensei, por sua generosidade, por estar presente aqui conosco, e sempre que possível o senhor sempre participa conosco, é sempre um prazer. Antes de finalizar, vamos abrir aqui um parênteses e um espaço para Tetsuji Sensei falar um pouco sobre um trabalho
ao qual eu também participo e frequento com muito prazer e orgulho, que é a Rainbow Sangha. Então, por favor, fale um pouco sobre esse trabalho para a gente. Sim, a Rainbow Sangha é o nosso xodózinho, né? Então, começamos aí há 2 anos atrás, um movimento preocupado de onde que o budismo se posicionava dentro de uma pauta social, porque, como eu falei, o budismo ele é um ser rebelde em todos os seus momentos, né? Já começa com Shakyamuni botando todo mundo em pé de igualdade, que todo mundo tem natureza Buda, né? Vamos acabar com essa ideia de que tem que renascer, tem que reencarnar, não, todo mundo tem, ponto final, né? Então, a questão das mulheres, né? Mahaprajapati. E então a gente se consolidou num projeto que se tornou um grupo, se tornou uma realidade, que é o diálogo do budismo com a população LGBTQI+, não em termos doutrinais, porque eu acho que, enquanto budistas, nós somos bem tranquilos e não ter que fazer exegeses e hermenêuticas dos textos litúrgicos para poder se reafirmar como um homem gay, uma mulher lésbica, um homem trans, uma mulher trans. Eu acho que nós somos bem felizes nessa hora, visto os nossos irmãos cristãos que estão sofrendo poucas e boas, né? Principalmente com o pronunciamento dessa semana do Vaticano. Mas eu acho que é importante o budismo se posicionar em termos de se juntar aos irmãos de outras vertentes para combater a intolerância. Não vamos esquecer que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, é o segundo país em violência feminina. Racismo a gente nem fala, né, porque nem entra na conta de tanto racismo que nós temos. Então, onde que o budismo ele é um mecanismo de transformação social? Então, a Rainbow Sangha ela tem por objetivo ter essa representatividade para a população LGBTQI+, e saber que no budismo existem pessoas LGBTQI+, né? Não vamos... eu quero me alegrar aqui com uma notícia que o ano passado o Japão passou a ter a primeira monja trans liderando um templo Shingon no norte de Tóquio, alguma coisa assim, eu não lembro a cidade agora, né? Algo assim, né? Então, assim, um monge aos seus 60 anos de idade, durante décadas, imagina o que aconteceu na cabeça dessa mulher trans, né? Hoje uma mulher trans, mas na cabeça desse homem os conflitos, ainda que budistas, para poder um dia se assumir como uma mulher trans. E foi legitimado e eu não sei o grau, como é que chama o grau de sacerdote primaz desse templo lá no Shingon, né? Mas é maravilhoso isso. Nós precisamos escurecer o budismo. Vamos olhar para a nossa tela aqui. O nosso budismo é branco, o nosso budismo é classe média, o nosso budismo é ocidental. Nós precisamos escurecer essa tela. Tem muito monge branco, tem muito devoto branco. Nós precisamos abrir a perspectiva do budismo para as pessoas negras, para as pessoas vulnerabilizadas, para as pessoas em periferias. Precisamos acolher as pessoas trans. Será que os nossos templos aqui estão prontos para receber uma mulher transexual? Acho que não, né? Para receber um negro, o quanto de racismo tem nas nossas comunidades budistas? Vamos trazer a culpa para nós? E é nessa hora que eu tiro essa fala de que nós somos Budas, porque de budeidade nós não temos nada no momento. Nós estamos apenas numa perspectiva, em termos sociais, tá? Por favor. Então, assim, nós precisamos refletir nesse sentido. Então, a Rainbow Sangha ela tem esse exercício de que nós possamos acolher as pessoas LGBTQI+, notadamente, porque é voltado para esse público, mas dentro desse leque, né, de outras pessoas, né? Então, fica o convite a serem representantes, a participarem dessa fala dentro de suas comunidades, porque é muito importante, né? Tá bom? Obrigado. Tem uma pergunta. Sim. Tem algum site do projeto? Tem algum lugar que a gente possa acessar? Sim, Se puder temos. colocar aí no chat, aí no nosso chat o endereço, né, por favor? Sim, deixa eu colocar. Obrigado.
Do site vocês têm os links para o Facebook, para o Instagram e para o canal no YouTube. Lá tem, no site tem a proposta do projeto, né, do grupo, né? E a ideia é que várias escolas participem. Então, assim, a gente tem vários praticantes de outras escolas, né? Então, tem Zen, Shin, Jodo, tem Vajra, né? O intuito não é ser de uma única escola, mas é que todas as escolas tenham essa representatividade. O nosso sonho é que cada templo, cada escola possa ter o símbolo da Rainbow Sangha. Sabe quando loja tem uma etiquetinha da bandeira da diversidade no canto, do tipo assim, né, acolhemos a comunidade LGBT, né? Então, assim, seria legal se cada templo tivesse uma florzinha de lótus rainbow, né, dizendo, ei, são todos muito bem-vindos. Eu sei que vai ter gente, como eu já escutei, dizer assim, não precisamos falar disso, porque o budismo é inclusivo naturalmente. Em termos sociais, precisamos falar disso sim. Os Estados Unidos já faz Rainbow Sangha há décadas, né? Domingo agora vai ter um encontro chamado Bodhisattva Queer na internet, né? É um australiano, é uma sangha australiana que vai promover o encontro sobre... Então, no Brasil está começando agora esse debate pela gente, né? Eu sei que o budismo é inclusivo, mas será que nós realmente somos inclusivos enquanto pessoas sociais, religiosos, né? Então, acho que é isso. Muito obrigado, Tetsuji Sensei. Muito obrigado por suas palavras. Só para ficar registrado também em vídeo, o site é www.budismolgbt.com.br www.budismolgbt.com.br. Queria lembrar que o primeiro casamento gay, não LGBT, porque foi de um casal de homens, aconteceu no templo do Nishi Hongandi, Escola Terra Pura, em São Francisco, em 1971. Então, esse assunto budismo LGBT já ronda os Estados Unidos há muito tempo. Nós estamos bem atrasados nesse sentido. Então, acho que a gente... Bom, mas nunca é tarde para começar nada, né? Então, vamos tocar para frente. Muito obrigado mesmo por seu carinho e dedicação ao Dharma, por seu carinho e dedicação a Rainbow Sangha também. Eu fiquei muito honrado em ser convidado a participar do projeto, porque eu fiquei muito feliz, porque podemos ter uma representatividade, né? Isso é um ponto importante dentro da proposta da Rainbow Sangha, né? Podemos ter uma representatividade, podemos podemos ser presentes dentro das sanghas, né? Bem, com isso, concluindo o encontro de hoje, realmente muito obrigado. Eu não tenho palavras para expressar o agradecimento, Tetsuji Sensei. Eu que agradeço. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, em especial nesse momento de pandemia, a todos os falecidos por conta dessa pandemia, aí no Brasil, aos 300 mil, né? No dia de ontem ou hoje, batemos o número de 3.150. A todas as pessoas que estão atualmente acometidas da Covid-19, que possam encontrar o pleno restabelecimento de sua saúde física, que possamos todas, todos, todas, juntos nos tornar o caminho iluminado. Oferecemos a todos os Budas, através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita, a Paramita da grande sabedoria perfeita. Boa noite a todos aí no Brasil. Se cuidem, usem máscara, mantenham o distanciamento social e todas as medidas sanitárias cabíveis. Muito obrigado a todos. Fiquem Muito bem. obrigado, Sensei. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada.
Obrigada, Jeansan. Gachou.